Vamos então começar o 13º capítulo, os milagres segundo o Espiritismo. Então nós vamos ver aqui os caracteres dos milagres. Os milagres no sentido teológico. Em sua acepção etimológica, a palavra milagre, demirare, admirar, significa : admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A Academia Francesa definiu essa palavra um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Em sua acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, sua significação primitiva. De geral que era, foi restringida a uma ordem particular de fatos. No pensamento das massas, um milagre implica a ideia de um fato sobrenatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, pela qual Deus manifesta o seu poder. Tal é, com efeito, sua acepção vulgar, reduzida ao sentido próprio, e não é senão por comparação e por metáfora que ele é aplicado às circunstâncias comuns da vida. Um dos caracteres do milagre propriamente dito é de ser inexplicável, pelo próprio fato de que ele se realiza fora das leis naturais. É tanto essa ideia que se lhe associa que, se um fato miraculoso chega a ser explicado, diz que não é mais um milagre, por mais espantoso que seja. Para a Igreja, o que dá valor aos milagres é precisamente sua origem sobrenatural e a impossibilidade de explicá-los. Ela se fixa tão bem sobre este ponto que toda a assimilação dos milagres aos fenômenos da natureza é taxada de heresia, de atentado contra a fé. Isso a tal ponto que ela tem excomungado e mesmo queimado pessoas por não terem acreditado em certos milagres. Vamos lembrar aqui, Kardec está na metade do século XIX, né? Então, são as ideias de uma época numa França extremamente católica. Um outro caráter do milagre é o de ser insólito, isolado e excepcional. Do momento em que o fenômeno se reproduz, seja espontaneamente, seja por um ato de vontade, é que ele é submetido a uma lei e desde então, quer essa lei seja ou não conhecida, o fato não pode ser um milagre. A ciência faz diariamente milagres aos olhos dos ignorantes. Que um homem realmente morto seja retornado à vida por uma intervenção divina será um verdadeiro milagre, pois trata-se de um fato contrário às leis da natureza com N maiúsculo, as leis de Deus. Porém, se esse homem não tem senão as aparências de estar morto, se há nele ainda um resto de vitalidade latente, oculta, e que a ciência ou uma ação magnética consiga reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas será um fenômeno natural, mas aos olhos do vulgo ignorante, da pessoa simples, ignorante, o fato passará por miraculoso. Se um físico lançar um papagaio elétrico no meio de certas campinas e fizer cair o raio sobre uma árvore, este novo Prometeu, deus grego, será certamente considerado como sendo armado de um poder diabólico. Porém, Josué, detendo o movimento do sol, ou antes da terra, admitindo o fato, eis um verdadeiro milagre, pois não existe nenhum magnetizador dotado de um poder bastante grande para operar tal prodígio. Os séculos de ignorância foram fecundos em milagres, porque tudo aquilo cuja causa era desconhecida passava por sobrenatural. À medida que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se restringiu, porém, como ela ainda não havia explorado todo o campo da natureza, com N maiúsculo, ainda restava terreno bastante para o maravilhoso. O maravilhoso, expulso do domínio da materialidade pela ciência, encastelou-se no domínio da espiritualidade, que foi seu derradeiro refúgio, seu último refúgio.
O Espiritismo demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, com N maiúsculo. Força essa que incessantemente age em conjunto com a força material, faz voltar os fenômenos que dele haviam saído ao círculo dos feitos naturais, pois que, como os demais, são submetidos às leis. Se o maravilhoso é expulso da espiritualidade, não terá mais razão de ser, e só então é que se poderá dizer que o tempo dos milagres passou. O que o Kardec está colocando aqui, em relação aos milagres, né, a questão de que tudo aquilo que não é explicado é colocado como miraculoso. E se considera milagre a derrocada, a mudança de uma lei de Deus. E não é verdade. O que acontece, que era chamado de milagre, que hoje a ciência tem explicação, são coisas que eram desconhecidas das leis naturais, das leis do universo, das leis de Deus. Quanto mais a ciência trabalha e se adianta, e quanto mais a ciência descobre e explica, nós vamos entendendo que as coisas que eram chamadas de milagres têm uma explicação. Inclusive, a ressurreição de Lázaro, nós sabemos que Lázaro passou por uma catalepsia, uma aparente morte, né? Ele não estava morto de fato. Então, o que o Kardec coloca é que os milagres são considerados milagres porque a ciência ainda não tinha trazido explicação. E nós vamos ver que o Kardec coloca nesse livro uma ideia que era muito típica do século XIX, de que a ciência iria explicar tudo. Hoje, nós sabemos que nem a ciência tenta explicar tudo. A ciência procura caminhar, né, dentro do possível, trazendo para nós mais conforto e trazendo para nós mais, digamos assim, condições de entendermos tudo que está à nossa volta. A gente imagina, aí o Kardec vai colocar aqui, né, que há algum tempo atrás, iria se considerar milagre um trem, né, que caminha com vapor, né, que caminha ali com a força da queima do carvão. Imagina se contasse na época do Kardec que o homem iria voar num objeto mais pesado do que o ar. Ou se contasse na época do Kardec que a gente teria um aparelhinho na mão que a gente falaria com alguém na China como se estivesse aqui do lado, sem fio. Então, nós vamos ver que a palavra milagre, ela está relacionada à falta de explicação. E é isso que o Kardec está colocando aqui. E vamos lembrar que as coisas que são importantes, as coisas que realmente nós temos que dar valor, elas nem sempre são explicadas e nem sempre são visíveis, mas elas são sentidas. E aí nós vamos lembrar do livro O Pequeno Príncipe, né, o Saint-Exupéry, quando o Pequeno Príncipe o Saint-Exupéry coloca que o essencial é invisível aos olhos. E a hora que a gente para analisar as coisas que realmente são importantes, né, embora a maioria das pessoas consideram que o que é importante foram, né, milagres de Jesus, e a gente sabe que Jesus colocou que ele não veio mudar a lei, mas ele veio cumpri-la, então nada do que Jesus fez está contra as leis de Deus. Então, são só situações que a gente não sabia explicar e algumas delas ainda não sabemos explicar hoje, mas com o tempo saberemos, entenderemos as leis que não conhecemos ainda, mas que são as leis de Deus. Então nós vamos ver que o importante não são as coisas chamadas miraculosas que ele fez, o importante são os ensinamentos que ele nos deixou. São a tranquilidade de que a morte não existe, de que o reino dos céus não é aqui, o reino de Deus não é aqui. Aqui é uma passagem para estudo e aprendizado. Nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Nós somos espíritos vivenciando uma experiência
através de um avatar, através de uma vestimenta que nos permite estudar, aprender, crescer e melhorar aqui nesse planeta. E agora nós vamos para um outro tópico, que é o Espiritismo não faz milagres. O Espiritismo, pois, vem a seu turno realizar aquilo que cada ciência faz em sua chegada. 2 pontos. Revelar novas leis e explicar, por conseguinte, os fenômenos que derivam dessas leis. Esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à sua intervenção no mundo material. Ora, dizem que isso é sobrenatural. Mas então, teria sido necessário provar que os espíritos e suas manifestações são contrários às leis da natureza, N maiúsculo, né? Que aí não há nem pode haver uma de suas leis. O espírito nada mais é senão a alma que sobreviveu ao corpo. É o ser principal, pois não morre, ao passo que o corpo não é senão um acessório que se destrói. O corpo é uma vestimenta, faz parte do planeta Terra e ele volta para a Terra. Simples assim, né? Sua existência, portanto, é também natural, tanto depois quanto durante a encarnação. Ela é, né, a existência do espírito, né, ela é submetida às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo é submetido às que regem o princípio material. Porém, como esses 2 princípios têm uma afinidade necessária e reagem incessantemente um sobre o outro e de sua ação simultânea resulta o movimento e a harmonia do conjunto, segue-se que a espiritualidade e a materialidade são as 2 partes de um mesmo todo, tão naturais uma quanto a outra, e que a primeira não é uma exceção, uma anomalia na ordem das coisas. Durante sua encarnação, o espírito age sobre a matéria por intermédio do seu corpo fluídico, ou perispírito. O mesmo sucede fora da encarnação. Como espírito e na medida de suas capacidades, como espírito e na medida de suas capacidades, ele, né, o espírito, faz o que fazia como homem somente. Como não tem mais seu corpo carnal como instrumento, serve-se, como tal é necessário, dos órgãos materiais de um encarnado, que é chamado médium. Então o espírito não tem como se manifestar aqui no plano ilusório da Terra, ele se utiliza de um médium. A palavra médium quer dizer intermediário, entre 2 pontos. Então, ele se utiliza de um médium para se comunicar, para escrever um livro, né? Nós temos aí o Chico, o nosso querido Chico, nos trazendo os ensinamentos do André Luiz, do Emmanuel, né? de Neo Lúcio, de tantos outros. Faz como alguém que, não podendo escrever, ele mesmo serve-se da mão de um secretário, ou que, não sabendo uma língua, serve-se de um intérprete. Um secretário, um intérprete, são os médiuns de um encarnado, como o médium é o secretário ou intérprete de um espírito. O ambiente no qual atuam os espíritos e os meios de execução não são mais ou menos que no estado de encarnação, e por isso os efeitos são diferentes. Tais efeitos não parecem ser sobrenaturais, senão porque são produzidos com o auxílio de agentes que não são aqueles dos quais nos servimos. Porém, desde o instante que tais agentes existem na natureza, sempre a natureza com N maiúsculo. Quando for com minúsculo eu vou falar, senão eu fico toda hora repetindo, né, N maiúsculo. E que os fatos de manifestações se realizam em virtude de certas leis, nada há de sobrenatural nem de maravilhoso. Antes de conhecer as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos passavam por prodígios aos olhos de certas pessoas. Logo que a causa foi conhecida, o maravilhoso desapareceu. O mesmo sucede com os fenômenos espíritas, que não saem mais da ordem das leis naturais que os fenômenos elétricos, aqui as leis naturais, né, com N minúsculo, que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros que foram a fonte de uma quantidade de crenças supersticiosas. Entretanto, alguém poderá dizer, 2 pontos,
Admitis que um espírito possa levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Isso não é uma derrogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida. Porém, conhecemos todas as leis? Antes que fosse experimentada a força ascensional de certos gases, quem teria dito que uma pesada máquina conduzindo diversos homens pudesse triunfar da força de atração? Está falando aqui do trem, né? Aos olhos do vulgo, tal não pareceria maravilhoso, diabólico? Aquele que há um século propusesse transmitir uma mensagem a uma distância de 50 léguas e receber sua resposta em alguns minutos, teria passado por louco. Se ele o houvesse feito, seria de se acreditar que tivesse o diabo às suas ordens, pois naquela época só o diabo seria capaz de ir tão depressa. Entretanto, hoje a coisa é não somente reconhecida como possível, mas também parece ser inteiramente natural. Está falando aqui do telégrafo. Imagina, naquela época de Kardec, a gente falar do que nós podemos fazer hoje, em termos do homem ir à lua, em termos de internet, em termos de comunicação, né, com o celular. Tudo isso iria parecer milagre ou sobrenatural. Por que, pois, um fluido desconhecido não teria propriedade, em circunstâncias dadas, de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso no balão? É efetivamente o que sucede no caso de que estamos tratando. E aqui ele aconselha a ler o Livro dos Médiuns, no capítulo 4. Estando os fenômenos espíritas presentes entre as leis da natureza, produziram-se em todos os tempos. Porém, precisamente porque seu estudo não se podia fazer pelos meios materiais disponíveis pela ciência vulgar, ficaram por mais tempo que outros no domínio do sobrenatural, de onde o Espiritismo os faz sair hoje. O sobrenatural, baseado em aparências inexplicadas, deixa livre curso à imaginação, a qual, errante no desconhecido, gera as crenças supersticiosas. Uma explicação racional fundada sobre as leis da natureza reconduz o homem ao terreno da realidade, coloca um ponto de parada aos desvarios da imaginação e destrói as superstições. Longe de estender o domínio do sobrenatural, o Espiritismo o restringe até os últimos limites e lhe arrebata seu último refúgio. Se faz crer na possibilidade de certos fatos, impede que se acredite em muitos outros, porque demonstra no círculo da espiritualidade, tal como a ciência no círculo da materialidade, o que é possível e o que não é. Todavia, como o Espiritismo não tem a pretensão de dar a última palavra sobre todas as coisas, mesmo sobre aquelas que são de sua competência, não se dá a posição de regulador absoluto do possível e deixa de lado os conhecimentos reservados ao futuro. Que o Kardec está colocando que a doutrina espírita ela é progressiva. Ou seja, como ele mesmo colocou, se a ciência vier colocar que alguma coisa dentro do espiritismo está errado, nós vamos ficar com a ciência, porque a doutrina, a colocação espírita, ela é progressiva, ela vai acompanhando o desenvolvimento da ciência. Os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou espírito, seja durante a encarnação, seja no estado de erraticidade. Vamos lembrar que erraticidade é o estado que todos os espíritos estão, que necessitam ainda reencarnar na Terra. Os espíritos que estão fora da erraticidade são os espíritos elevados que não precisam mais do aprendizado da reencarnação. É através de suas manifestações que a alma revela sua existência, sua sobrevivência e sua individualidade, né? Manifestação dos espíritos é que mostra a sobrevivência dos espíritos e a sua individualidade. Ela é julgada por seus efeitos. A causa sendo natural, o efeito igualmente o é. São tais efeitos que constituem
o objeto especial das pesquisas e do estudo do Espiritismo, a fim de chegar ao conhecimento tão completo quanto possível da natureza e dos atributos da alma, assim como das leis que regem o princípio espiritual. Para aqueles que negam a existência do princípio espiritual independente e, por conseguinte, o da alma individual e sobrevivente, toda a natureza está na matéria tangível. Todos os fenômenos que se ligam à espiritualidade são, aos seus olhos, sobrenaturais e, por conseguinte, quiméricos. Não admitindo a causa, não podem admitir o efeito. E quando os efeitos são patentes, eles os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação e recusam aprofundá-los. Daí, entre tais pessoas se encontra uma opinião pré-concebida que os torna impróprios ao seu julgamento do espiritismo, pois que partem do princípio da negação de tudo quanto não seja material. Do fato, porém, de que o espiritismo admite os efeitos que são consequências da existência da alma, não se segue que aceite todos os efeitos qualificados como maravilhosos e que se propõe a justificá-los e dar-lhes foros de verdade, e que ele se faça o campeão de todos os sonhadores e de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas, de todas as lendas miraculosas. Seria necessário conhecê-lo muito pouco para pensar assim. Seus adversários supõem opor-lhe um argumento sem réplica, quando, depois de haver realizado eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Saint-Médard, sobre os fanáticos das Cevenas ou as religiosas de Loudun, chegaram a descobrir fatos evidentes de embuste que ninguém contesta. Porém, tais histórias serão o evangelho do Espiritismo? Seus partidários terão negado que o charlatanismo haja explorado certos fatos em seu proveito? Que o fanatismo os haja exagerado muito? Ele não é solidário, né? O Espiritismo não é solidário, ele não é solidário com as extravagâncias que podem ser cometidas em seu nome. Assim como a ciência verdadeira não compactua com os abusos da ignorância, nem a verdadeira religião com os excessos do fanatismo. Muitos críticos não opinam sobre o Espiritismo senão baseados em contos de fadas e nas lendas populares que constituem suas ficções. O mesmo seria julgar a história pelos romances ou tragédias que se escrevem sobre assuntos históricos. Então, charlatães existiram e existirão sempre. Infelizmente, depois do desencarne do Kardec, nós vamos ver que o Lemarie, né, que tomou a frente, né, que foi colocado como continuador do Espiritismo, foi colocado pelo próprio Kardec, nós vamos ver que ele se afasta das colocações de Kardec, né? Ele se afasta dos estudos, ele se afasta de tudo, a ponto que a esposa do Kardec, a Gabrielle Boudet, Marie Gabrielle Boudet, ela rompe com Lemarie, ela se afasta da sociedade espírita, se afasta, né, daquilo que o Kardec fundou, porque ele modifica tanto, ele pende pelo lado do rustanguismo, e o Kardec já havia se desentendido e colocado os erros do Rustang enquanto o Kardec estava vivo, e o Lemarie vai para o rustanguismo. Então a senhora Boudet se afasta da própria sociedade espírita depois do desencarne do Kardec, por causa das colocações que o Lemarie faz e para o caminho que ele leva, né, a sociedade espírita e as publicações, até mexendo em publicações do Kardec, nós vamos ver que ele falsifica fotografias, as falsificações são comprovadas e o Lemarie é preso. Então, como diz o nosso querido Chico Xavier, o Lemarie é o coveiro do Espiritismo. Ele acabou com o Espiritismo na França, né,
logo depois do desencarne do Kardec, infelizmente. Os fenômenos espíritas são espontâneos na maior parte dos casos e produzem-se nenhuma ideia preconcebida. Aqui eu acho que seria, né, mais bem colocado, sem nenhuma ideia preconcebida, né? Com pessoas que menos o esperam. Em certas circunstâncias, há fenômenos que podem ser provocados por agentes designados sob o nome de médiuns. No primeiro caso, o médium é inconsciente do que se produz por seu intermédio. No segundo, age com conhecimento de causa. Daí a distinção dos médiuns conscientes e médiuns inconscientes. Nós vamos ver todas essas explicações no livro dos médiuns, né? Estes últimos, né, os médiuns inconscientes, são os mais numerosos e são encontrados frequentemente entre os mais obstinados incrédulos que assim tomam parte do espiritismo sem o saber e sem o querer. Então vamos lembrar que na época do Kardec, os médiuns inconscientes eram em maior número. Hoje em dia são pouquíssimos os médiuns inconscientes. A maior parte dos médiuns são conscientes, né? Então nós vamos ver que no começo do século XX, né, o Kardec está lá no século XIX, então no século XIX a maioria era inconsciente, começo do século XX ainda a grande maioria era inconsciente, mas isso foi se modificando, estamos hoje, né, janeiro de 2023, estamos hoje com a maioria dos médiuns conscientes. Os fenômenos espontâneos, por isso mesmo, têm uma importância capital, pois não se pode duvidar da boa-fé das pessoas que os obtêm. Então, ele está falando aqui dos médiuns inconscientes, né, e dos fenômenos espontâneos. Dá-se aqui o que se dá com o sonambulismo, que com certos indivíduos é natural e involuntário, e com outros provocado pela ação magnética. E aqui nós temos um adendo, né, para ver o livro dos médiuns no capítulo 5 e a revista Espírita de dezembro de 1865, né, de agosto e dezembro de 1865. Porém, quer esses fenômenos sejam ou não o resultado de um ato da vontade, a causa primária é sempre a mesma e em nada se afasta das leis naturais. Os médiuns não produzem absolutamente nada de sobrenatural. Por conseguinte, não fazem nenhum milagre. As próprias curas imediatas não são mais miraculosas do que os outros efeitos, pois elas são devidas à ação de um agente fluídico que faz o papel de agente terapêutico, cujas propriedades não são menos naturais por terem sido desconhecidas até agora. O epípeto de taumaturgos, ou seja, a alcunha, né, a qualificação de fazedores de milagres, né, taumaturgo é fazedor de milagres. Então, o epípeto de taumaturgos, dado a certos médiuns pela crítica ignorante dos princípios do espiritismo, é, pois, inteiramente impróprio, né, chamar médiuns, chamar pessoas que trabalham com o plano espiritual de milagreiros, né, de taumaturgos, né, milagreiros, é completamente impróprio. A qualificação de milagres, dada por comparação a estas espécies de fenômenos, somente pode induzir em erro sobre o verdadeiro caráter deles. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais miraculosos que todos os demais fenômenos devidos a agentes invisíveis. Pois esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das potências da natureza, potência cuja ação é incessante sobre o mundo material como sobre o mundo moral. O Espiritismo, esclarecendo-nos acerca desse poder, nos dá a chave de uma multidão de coisas inexplicadas
e inexplicáveis por qualquer outros meios e que, em tempos recuados, puderam passar por prodígios. De modo semelhante ao magnetismo, ele revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Ou, dizendo melhor, conhecem-se os efeitos, pois são produzidos em todos os tempos, mas se não se conhecia a lei. E a ignorância dessa lei é que engendrou a superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos voltam à ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritos tanto fazem um milagre quando fazem girar uma mesa ou fazem os mortos escreverem, quanto o médico faz que um moribundo reviva ou o físico quando faz cair um raio. Aquele que pretendesse, com o auxílio dessa ciência, fazer milagres, ou seria um ignorante do assunto ou um charlatão. Pois que o Espiritismo repudia toda a pretensão às coisas milagrosas, haveria fora dele milagres na acepção usual da palavra? Digamos, para começar, que entre os fatos considerados como milagrosos, os quais sucederam antes do advento do Espiritismo e que ainda se passam em nossos dias, a maior parte, se não todos, encontram explicação nas leis novas que ele veio revelar. Encontra explicação nas leis que o Espiritismo veio revelar. Tais fatos, pois, retornam à ordem dos fenômenos espíritas, embora sob outro nome, e como tais nada têm de sobrenatural. Fique, porém, bem entendido que aqui não se trata senão de fatos autênticos, e não de casos que, sob o nome de milagres, são o produto de uma indigna sutileza executada com o objetivo de explorar a credulidade. Tampouco nos referimos a certos fatos lendários que em sua origem podem ter tido um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou até o absurdo. Lembrando que quem conta um conto aumenta um ponto. É sobre tais fatos que o Espiritismo vem lançar à luz, proporcionando os meios de fazer distinção entre o erro e a verdade. E agora Deus vai para o tópico com a pergunta: Deus faz milagres? Vamos lá. Quanto aos milagres propriamente ditos, desde que nada é impossível a Deus, ele pode sem dúvida fazer. Mas ele os tem feito? É a pergunta que o Kardec faz. Em outros termos, 2 pontos. Ele derroga, quer dizer, ele derruba, as leis que ele estabeleceu? Não compete ao homem pré-julgar os atos da divindade e os subordinar à fraqueza do seu entendimento. Entretanto, em face das coisas divinas, temos, para critério de nosso juízo, os próprios atributos de Deus. Ao soberano poder, ele junta a soberana sabedoria, e daí se deve concluir que nada faz de inútil. Por que então faria milagres? Para provar seu poder, dizem. Mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais potente pelo conjunto grandioso das obras da criação, pela sabedoria previdente que a preside nas suas partes ínfimas, bem como nas maiores, pela harmonia das leis que regem o universo? Não é isso superior a algumas e pueris derrogações que todos os predigitadores sabem imitar? Que diríamos de um perito mecânico que, a fim de provar sua habilidade, desmantelasse um relógio construído com suas mãos, obra-prima da ciência, somente para mostrar que pode desfazer o que fez? Seu saber não se manifesta, ao contrário, pela regularidade e pela exatidão do seu movimento? Pela regularidade e pela exatidão do movimento do relógio? Não está ali a prova da sua essência, da sua, digamos assim, da sua maravilha? É a exatidão do relógio. Não precisa desmontar para provar que
O relojoeiro não precisa desmontar para provar que ele fez. Aqui vem uma passagem muito bonita do livro, aqui da Gênesis, né? A questão dos milagres propriamente ditos não é, pois, da alçada do espiritismo. Porém, apoiando-nos no raciocínio de que Deus nada faz de inútil, ele emite esta opinião, 2 pontos. Ele quem? O espiritismo, né? A doutrina. Os milagres não são necessários para a glória de Deus. Nada no universo se afasta das leis gerais. Deus não faz milagres porque, sendo suas leis perfeitas, ele não tem necessidade de as derrogar. Se se trata de fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Deus não faz milagres. O que nós chamamos de milagres é o nosso desconhecimento das leis de Deus. É isso que o Kardec está colocando. Admitindo que por motivos que não podemos apreciar, Deus pudesse derrogar acidentalmente as leis que estabeleceu. Tais leis já não seriam imutáveis. E as leis de Deus são imutáveis. Porém, pelo menos é racional pensar que somente Ele, né, Deus, tem tal poder. Não se poderá admitir, sem lhe negar o atributo de onipotência, que Ele haja dado ao espírito do mal o poder de desfazer a obra divina, praticando por seu lado prodígios para seduzir mesmo os eleitos, o que implicaria a ideia de um poder igual ao seu. No entanto, é isso que nos ensinam. Infelizmente, é o que a Igreja Católica ensina, né? De que Satanás ou o diabo, né? Vamos lembrar que Satanás, na sua origem, a palavra na sua origem quer dizer aquele que o aparta, mas a Igreja Católica coloca como um ser, né? Coloca o diabo como um ser, com tantos poderes quanto Deus. Isso é inadmissível, né? Isso é para assustar crianças. Se Satanás tem o poder de interromper o curso das leis naturais, que são obra divina, sem permissão de Deus, é mais poderoso que Deus. Então, Deus não terá onipotência. Se Deus lhe delega tal poder como pretendem, para induzir mais facilmente os homens ao mal, Deus não possui a soberana bondade. Num e noutro caso, é a negação de um dos atributos sem os quais Deus não seria Deus. Daí vem a Igreja distinguir os bons milagres que vêm de Deus, dos maus milagres que vêm de Satanás. 2 pontos. Porém, como estabelecer a diferença? É uma boa pergunta que Kardec faz aqui, né? Colocando, né, a insolidez das colocações católicas, né? Nós não estamos aqui falando mal da Igreja Católica, nós estamos aqui comprovando as coisas que os homens fizeram em nome da Igreja Católica. Essa que é a questão. O problema somos nós, o ser humano, né? Que o milagre seja satânico ou divino não será menos uma derrogação das leis que unicamente emanam de Deus. Se o indivíduo é curado por um meio do qual se digna ser milagroso, quer tenha sido feito por Deus ou por Satanás, nem por isso ele estará menos curado. Será preciso ter uma ideia bem pobre da inteligência humana para esperar que doutrinas semelhantes possam ser aceitas em nossos dias. Senão elas não podiam ser aceitas na metade do século XIX, que é os nossos dias aqui que Kardec está colocando, imagina aqui no século XXI. A possibilidade de certos fatos considerados como miraculosas é reconhecida. Deve-se concluir deles que qualquer que seja a fonte que lhes atribui, trata-se de efeitos naturais dos quais podem usar tanto espíritos como encarnados, como de tudo, como de uma própria inteligência e de seus conhecimentos científicos, para o bem ou para o mal, segundo sua bondade ou sua perversidade. Um ser perverso, pondo seu saber em ação, pode, pois, fazer coisas que passam por prodígios aos olhos dos ignorantes. Porém,
Quando tais efeitos têm como resultado um bem qualquer, seria ilógico atribuir-lhes uma ordem diabólica. Porém, dizem, a religião se apoia em fatos que não serão explicados, nem são explicáveis. Inexplicados podem ser, inexplicáveis é outra questão. Então, a questão do dogma, né? Que são coisas que são inexplicáveis. Inexplicáveis podem ser. Inexplicados pode ser. Mas inexplicáveis não. Porque nós temos aí a ciência que vem nos explicando. E nós vamos ver aqui o Kardec achando, né, que a ciência vai explicar tudo. E hoje a gente tem a noção de que não é bem assim. Vou repetir aqui. Porém, dizem, a religião se apoia em fatos que não serão explicados nem são explicáveis. Inexplicados podem ser. Inexplicáveis é outra questão. Sem falar do milagre da criação, o maior de todos, sem contradita, e que hoje voltou ao domínio da lei universal, já não se veem sob o império do magnetismo, do sonambulismo, do espiritismo, se reproduzirem os êxtase, as visões, as aparições, a visão à distância, as curas instantâneas, as levitações, as comunicações orais e outras com os seres do mundo invisível, fenômenos conhecidos desde tempos imemoriais, considerados outrora como maravilhosos e demonstrados hoje como pertencentes à ordem dos seres das coisas naturais e conforme a lei constitutiva dos seres. Ele está aqui fazendo uma pergunta. Não eram considerados milagres coisas que hoje nós sabemos que são leis da física, leis da natureza? Não era considerado sobrenatural, né, conversar com o espírito, e hoje o espiritismo vem mostrar que isso faz parte das leis naturais de Deus? Os livros sagrados estão cheios de fatos desse gênero, qualificados como sobrenaturais. Porém, como os mesmos são encontrados análogos, né, semelhantes e mais maravilhosos ainda em todas as religiões pagãs da antiguidade, se a verdade de uma religião dependesse do número e da natureza de tais fatos, já não seria possível saber qual delas devesse prevalecer. E agora o Kardec entra no o sobrenatural e as religiões. Perdão. Perdão. Pretender que o sobrenatural seja o fundamento necessário de todas as religiões, que ele é o fecho de abóbada do edifício cristão, é sustentar uma tese perigosa. Se fizermos repousar as verdades do cristianismo sobre a base única do maravilhoso, dar-lhe-emos um apoio frágil, cujas pedras se soltam a cada dia. Esta tese, da qual eminentes teólogos se tornaram defensores, conduz diretamente a esta conclusão de que, num tempo dado, não haverá religião possível, nem mesmo a religião cristã, caso se demonstre ser natural aquilo que se considera como sobrenatural. Pois, por muito que se acumulem os argumentos, não se conseguirá mais manter a crença de que um fato seja milagroso, quando tiver sido provado que não o é. Ora, a prova de que um fato não seja uma exceção nas leis naturais é quando ele pode ser explicado pelas mesmas leis, e que, podendo se reproduzir por intermédio de um indivíduo qualquer, cessa de ser o privilégio dos santos. Não é que o princípio sobrenatural seja necessário às religiões, mas sim o princípio espiritual, que erradamente se confunde com o maravilhoso, e sem o qual não há religião possível. A questão do espiritual,
da espiritualidade é que é essencial para a religião, para o religar com Deus. Porque a palavra religião quer dizer religar. E essa que é a função da religião, nos religarmos ao Ser Supremo, né? A Deus. Então, o Espiritismo considera a religião cristã sob o ponto de vista mais elevado. Dá-lhe base mais sólida que os milagres, que são as leis imutáveis de Deus, os quais regem o princípio espiritual, assim como o princípio material. Essa base desafia o tempo e a ciência, porque o tempo e a ciência virão sancioná-lo. Deus não é menos digno de nossa admiração e de nosso reconhecimento, de nosso respeito, por não ter derrogado suas leis, grandes, sobretudo por sua imutabilidade, né? As leis de Deus são grandes, sobretudo, sobre a sua imutabilidade, e isso não diminui Deus, muito pelo contrário. Vamos lembrar Einstein, que Einstein diz que a gente tem duas formas de viver. A primeira, viver como se os milagres não existissem. A segunda, viver como se tudo fosse um milagre. Então eu acho que tudo é um milagre. A natureza é um milagre. A vida é um milagre. O desabrochar de uma flor é um milagre. O vento forte é um milagre. Uma chuva é um milagre. O sol que alimenta tudo é um milagre. Toda a criação de Deus é um milagre. Eu acho que quando a gente olha para tudo e em tudo ver Deus, nós estamos vendo milagre em tudo. Quando nós olhamos para outro ser humano e vemos Deus, nós estamos verdadeiramente chegando nos ensinamentos do Cristo, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Que Cristo veio mostrar na prática. O ensinamento é de Moisés, mas o Cristo veio mostrar na prática como é amar ao próximo, como a nós mesmos, quando ele diz que nós nos amemos como ele nos amou. Porque ele nos amou e nos ama profundamente, incondicionalmente. Deus não é menos digno de nossa admiração, de nosso reconhecimento, de nosso respeito, por não ter derrogado suas leis, grandes, sobretudo, por sua imutabilidade. As leis de Deus são grandes justamente pela sua imutabilidade. Não há necessidade do sobrenatural para render a Deus o culto que lhe é devido. A natureza não é bastante imponente por si mesma que ainda seja necessário acrescentar qualquer coisa para provar o poder supremo. Já não basta a natureza para provar o poder supremo. A religião encontrará tanto menos incrédulos quanto seja ela sancionada pela razão em todos os seus ângulos. O cristianismo nada tem a perder com esta sanção. Ao contrário, só tem a ganhar. Se alguma coisa o tem prejudicado na opinião de certas pessoas, é exatamente o abuso do maravilhoso e do sobrenatural. Se tomarmos a palavra milagre no seu sentido etimológico, no sentido de coisa admirável, temos, sem cessar, milagres sobre os nossos olhos. Nós os aspiramos no ar e os calcamos aos pés, pois tudo é milagre na natureza. Se nós tomarmos a palavra milagre pelo seu sentido etimológico, né, pelo sentido da palavra que é tudo aquilo que é admirável, nós vamos ver que o milagre existe em tudo, porque tudo na natureza é admirável. Querem dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito, uma ideia do poder de Deus? Será preciso mostrá-la na sabedoria será preciso mostrá-la na sabedoria infinita que a tudo preside, no admirável organismo de tudo quanto vive, na frutificação das plantas, na adequação de todas as partes de cada ser às suas necessidades, segundo o meio no qual é chamado a viver.
Será preciso lhe mostrar a ação de Deus no caule da erva, na flor que se abre ao sol, que a tudo vivifica. Será preciso mostrar a sua bondade na solicitude por todas as criaturas, por ínfimas que pareçam ser. Sua previdência na razão de ser de cada coisa, das quais nenhuma é inútil, no bem que sai sempre do mal aparente e momentâneo. Nós vamos colocando aqui uma visão muito poética do Kardec, né? Uma visão linda que ele está colocando aqui de toda a criação de Deus, uma visão muito poética. Fazei com que compreendam, né? Fazei com que o homem, né? Fazei com que compreendam, sobretudo, que o mal é obra dos homens e não de Deus. Não procureis assustá-los, né? Assustar aos homens com o quadro das chamadas... Não procureis assustá-los com o quadro das chamas eternas, né? Do inferno, nas quais acabam por não acreditar e que lhes faz duvidar da bondade de Deus. Porém, encorajai-os, né? Encorajai os homens pela certeza de poderem se resgatar um dia e reparar o mal que terão feito. A certeza, né? Da misericórdia de Deus. Mostrai-lhes as descobertas da ciência como a revelação das leis divinas e não como obra de Satanás. Ensinai-lhes, enfim, a ler no livro da natureza sem cessar, aberto diante deles. Nesse livro inesgotável, no qual a sabedoria e a bondade do Criador estão inscritas em cada página. E então compreenderão que um ser, né, que o ser maiúsculo, né, porque é Deus, de Deus que está falando, que um ser tão grande, ocupando-se de tudo, velando por tudo, a tudo prevendo, deve ser soberanamente poderoso. O trabalhador o verá quando traça seu sulco na terra, e o desafortunado o abençoará em suas aflições, pois a si mesmo dirá, : se sou desgraçado é por minha culpa. Então os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo bem melhores do que se acreditassem em pedras que suam sangue ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. Que coisa linda que o Kardec coloca. E aí nós vamos ver aqui, né, uma nota do Herculano Pires, né, terminando aqui este capítulo. Vou ler a colocação do Herculano Pires. Kardec tratou dos milagres e das predições do Cristo em A Gênese para completar seus estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse livro modelar, Kardec seguiu um esquema seguro e claro de interpretação e aplicação do Evangelho, de acordo com a realidade histórica, restabelecendo o sentido real dos ensinos de Jesus, com exclusão das influências mitológicas dos textos escritos na era mitológica e exclusão das deformações dogmáticas dos teólogos. Isto está bem explicado por ele mesmo no referido livro. Os milagres e as profecias já haviam sido tratadas de maneira geral em O Livro dos Médiuns. Ele aproveitou a publicação de A Gênese, né, deste livro, né, A Gênese, para tratar especificamente dos fenômenos relatados pelos evangelistas. Sua posição é, como sempre, científica, seguindo a orientação doutrinária da fé raciocinada, que vale dizer da fé baseada na razão. As pesquisas atuais da parapsicologia confirmaram plenamente a legitimidade da posição espírita em face desses fatos. Só os adversários do espiritismo e os materialistas ferrenhos tentam confundir o público a respeito. Kardec
Foi o iniciador da pesquisa dos fenômenos paranormais no mundo contemporâneo. Foi a sua firme atitude desse campo que obrigou os cientistas a entrar na pesquisa do paranormal em geral para desmentir Kardec, mas sempre acabando por confirmá-lo. Do Espiritismo nasceram todas as chamadas ciências psíquicas de natureza realmente científica, como a parapsicologia alemã do século passado, a ciência psíquica inglesa, a metapsíquica de Richer, a física transcendental de Friedrich Zohner, a ciência da personalidade de Friedrich Myers, não sei como que pronuncia, e a parapsicologia atual. O mundo deve a Kardec a descoberta da alma em plano científico, de sua sobrevivência à morte física, da natureza extrafísica do pensamento e da existência real do corpo espiritual, que os físicos e os biólogos soviéticos chamaram de corpo bioplásmico, ao descobri-lo na Universidade de Kirov, na União Soviética. José Herculano Pires, né? J. Herculano Pires. Então, fiz questão aqui de ler essa nota do Herculano Pires porque ela é muito esclarecedora. No próximo capítulo, nós vamos estudar os fluidos. Até lá!